Esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras, em parceria com o J. Paul. Meu nome é Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber o secretário Caio Colasso, secretário de Educação e Esporte de Caruaru. Vamos falar sobre educação com foco, como lideranças comprometidas fortalecem o acesso, a permanência e a aprendizagem. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória na educação, sua atuação em diferentes funções pedagógicas, em diferentes projetos, Sim. E como toda essa vivência tem influenciado o seu trabalho hoje à frente da Secretaria de Educação e Esporte de Caruaru. Bom, primeiro agradecer também, o convite, dizer que me sinto privilegiado pelo fato de ter um momento de escuta, de troca. Falar sobre educação sempre é muito positivo. O meu início na trajetória na educação foi em 2015. Então, de 2015 para cá foi onde, de fato, eu adentrei nesse mundo da educação e, geralmente, as pessoas brincam, que depois que você entra na educação, você é tragado, você não consegue mais sair dela, porque realmente você vai percebendo que tudo que você faz é um propósito, Lá, quando eu iniciei, comecei como instrutor. Minha primeira área de formação é uma área técnica, na área de saúde e segurança do trabalho. E dentro dessa área, acabou que eu fui me encontrando, além da parte técnica em si de campo, acabei me tornando um instrutor. E aí foi os primeiros passos nesse primeiro contato de sala de aula, de troca com alunos e etc. Inclusive, na época, fazia engenharia. E larguei o 7º período de engenharia para entrar no mundo da pedagogia. Quase no finalzinho, Voltando um pouco. Foi. Naquele momento, eu estava entrando no Sistema S, etc., para atuar quanto docente. Sim. E aí entrei de cabeça, larguei a faculdade de engenharia, fui fazer pedagogia e que hoje sou muito feliz pela tomada de decisão que tive. Na época, não vou confessar que não foi algo fácil uma tomada de decisão, mas que foi através disso, passei um tempo quanto docente, tive a oportunidade de atuar também e contribuir para a primeira turma do ensino técnico do SESI, em Caruaru, Pernambuco, primeira turma do ensino médio, do médio técnico, E foi também uma experiência muito fantástica com os alunos de ensino médio. Dali também tive a oportunidade de participar como coordenador pedagógico pelo Sistema S. Atuei 2 anos e meio, 2 anos e alguma coisa como coordenador. E também participei da implementação de alguns projetos, que inclusive lá no município de Caruaru ainda acontece, que hoje é o Profissionaliza Mais EJA, e que na época até então, na criação, que eu tive a oportunidade de participar, mas não pelo lado do município, e sim pelo lado do sistema, nós fizemos o Qualifica EJA. E ali foi meu primeiro contato com o município de Caruaru, quanto Secretaria de Educação. Do outro lado, e acabou que nesse meio tempo fui parar na Secretaria de Educação no início do ano passado. Não entrei quanto secretário de Educação e Esportes, entrei como coordenador pedagógico. E aí, com o passar do tempo, me tornei secretário executivo do município, tive essa oportunidade e agradeço muito ao prefeito do município, à vice-prefeita. E posteriormente, em junho do ano passado, assumi pro tempore, em outubro assumi permanentemente e estou dando continuidade à gestão que se reelegeu e estou muito feliz pelo trabalho que a gente vem executando. Como foi aceitar esse convite de secretário? Rapaz, vou lhe dizer que foi uma surpresa, não foi fácil. Inclusive, logo quando houve o convite e etc., tive que tomar uma água, a pressão subiu. Sentar, tirar um tempinho. Eu tive a oportunidade de coordenar e gerir algumas equipes anteriormente, mas não na proporção que hoje me encontro. Confesso que foi um grande desafio, literalmente, por onde eu passo eu sempre digo que é um propósito. Eu lembro que quando houve, inclusive quando eu entrei quanto secretário executivo, já foi um grande impacto, porque já era a maior secretaria executiva dentro da Secretaria de Educação, já era a maior parte. E quando eu assumi quanto secretário, eu pude enxergar esse mundo, essa dimensão. Caruaru hoje está se aproximando dos 50 mil alunos, uma rede também está se aproximando de 150 unidades escolares, entre escolas de tempo regular, integral e CMEIs. Então, é uma proporção realmente bem considerável. São cerca de 7 mil servidores só dentro da educação. Então, é isso. É um mundo e que realmente de cara foi um impacto, mas que hoje, não vou dizer que está tranquilo, mas que hoje, comparado ao Caio de pouco mais de um ano atrás, eu consegui me encaixar e vai caminhando. Se achando. Maravilha. Muito bacana a trajetória, secretário.
Queria começar para conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês têm feito na secretaria, tanto agora como secretário, mas também, né, em 2024, quando você entrou. E eu tenho a informação de que Caruaru liderou o ranking de cidades com melhor acesso à educação, né, do estado de Pernambuco. Isso. Além de ter tido investimentos muito bacanas em programas como, por exemplo, o Tempo Certo. E a gente vê que todas essas iniciativas estão ajudando muito no acesso. Eu queria te perguntar como elas estão ajudando não só no acesso, mas também na permanência e na aprendizagem com qualidade. Então, como que é isso para a sua gestão? Bom, primeiro eu dizer que, de fato, né, Caruaru vem se destacando dentro da educação, e isso se dá muito pela competência e pela atenção que a gestão do município executiva nos dá, né? Realmente é uma pauta que é muito levantada, a educação. E dentre esses programas e ações e projetos que nós temos, quando você fala sobre essa questão da acessibilidade à educação, quando nós fizemos essa questão do programa do Tempo Certo, basicamente o que se trata o Tempo Certo é uma parceria entre universidades, algumas universidades lá da cidade, dentre elas a própria UFPE, a Faculdade A6, a Faculdade Uninassal, são instituições parceiras da Secretaria de Educação e que elas nos disponibilizam o estágio de seus estudantes nas suas 6 horas para aplicarem, né, nos agregarem dentro das salas de aula com os professores. Então, 2 horas aquele estágio ele é específico para planejamento e 4 horas ele é aplicado diretamente para as atividades com os alunos. Então, isso nos ajuda a fazer com que ele participe diretamente dos planejamentos de execução de sala de aula, dos próprios planos de aula, do própria questão de alfabetização e letramento do estudante. Então, a gente acaba tendo uma produção maior. Então, o Tempo Certo ele entra dentro dessa característica. E outro, que é muito importante ser mencionado também, é a própria questão do criança alfabetizada, né, o compromisso criança alfabetizada, assim como o CNCA, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que inclusive nós conquistamos ano passado o selo ouro, né, Caruaru também foi destaque no estado de Pernambuco, e não posso deixar de fazer aqui, abrir um parênteses para agradecer a equipe, ao time. É um time assim fantástico, muito comprometido. Tanto a gerência de anos iniciais específica que capitaneou essa questão do selo ouro, como também as diversas gerências, os outros secretários executivos que também são maravilhosos. E como que a gente conquista tudo isso? Através do acompanhamento com os pais e familiares, e aí entra também o próprio Busca, né? Então o Busca Ativa, ele consegue acompanhar, escutar, saber onde é que estão esses percalços, por que aquela criança deixou de ir para a sala, como a gente vem aqui acompanhando no evento, que foi uma das coisas que vem sendo mencionada, e a blusa que eu estou vestindo nesse momento, que criança não pode ficar fora da escola. Então é basicamente isso, são 2 programas bem importantes para a gente no município. Muito bacana, obrigado por dividir. Eu vou pegar uma blusa dessa depois, eu consegui uma para mim. Perfeito. Se você não conseguiu, eu consigo para você, se preocupe não. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Queria trazer a conversa para um ponto que a gente sabe, eu tenho conversado com bastante secretários, que a gente ainda sofre os impactos de aprendizagem do período pandêmico. A gente sabe que isso intensificou muitos desafios que já tinham em muitos municípios, e a questão da superação das defasagens e como recuperá-las é algo latente em todos os níveis de educação hoje. Queria te perguntar como o município de Caruaru tem estruturado estratégias para superar essas defasagens. Você pode contar um pouco mais das iniciativas que tem sobre isso na sua gestão? Bom, de fato é algo que impactou o planeta, não tem como, Caruaru obviamente não ficou diferente disso. O que ocorre? Nós temos 2 ações específicas, existem várias, mas eu vou pontuar 2, tá? Por favor. Dentre elas, nós temos o agrupamento produtivo, né? Então, basicamente, do que se trata o agrupamento produtivo? Ele faz com que a gente, primeiro, localiza aquele aluno que está com alguma defasagem no seu processo de alfabetização e letramento, e 2 vezes na semana a gente faz com que esse aluno, vou trazer um exemplo para ficar bem didático, né? Mal do professor, que é um mal positivo. É um mal positivo. Então eu tenho ali um aluno que está no 4º ano, mas nós fizemos, através desse acompanhamento, percebemos que ele está com uma defasagem que deveria estar no 3º. Então 2 vezes na semana esse aluno ele é alocado dentro de uma turma do 3º ano, para que ele consiga ter esse novo aproveitamento e uma busca de um reaproveitamento. Então isso a gente chama de agrupamento produtivo dentro da nossa rede. Outra coisa também que é feita dentro, além dos anos iniciais até o 5º ano,
aonde a gente trabalha essa parte específica da alfabetização e letramento, a questão do alfabetômetro. Então, basicamente é um termômetro de alfabetização que a gente faz com que os alunos eles passem por ações de letramento, textos específicos, aleatórios, interpretação, análise, leitura, e através disso a gente faz um levantamento desses índices, que seria através desse índice, desse termômetro que é o alfabetômetro. E aí a gente consegue estar acompanhando e saber quais são as crianças que estão em processo de alfabetização, né, as que não estão alfabetizadas e as que estão alfabetizadas. São esses 3 índices dentro do alfabetômetro. Maravilha. Isso me leva a uma pergunta, que estava aqui justamente na sequência, que uma iniciativa como essa é uma iniciativa de dados, é uma iniciativa de evidências. E eu queria falar um pouco sobre a tomada de decisão baseada em dados, né, que a gente sabe que é um ponto-chave na gestão educacional hoje em dia. Então eu queria explorar um pouquinho mais de como Caruaru tem estruturado essas avaliações e utilizado esses dados para apoiar o planejamento pedagógico, a intervenção nas escolas e a mudança na educação. Perfeito. Bom, além de todos esses programas, projetos, enfim, que nós temos, vou trazer um específico. Nós fizemos, e aí já pensando dentro da aplicabilidade e visão do SAEB e SAEP, né? Nós trabalhamos dentro do nosso município com a plataforma Prova Brasil, e dentro dessa plataforma a gente consegue fazer o acompanhamento da aplicação dos simulados, né? Então são cerca de 5 simulados ao longo do ano que estarão sendo aplicados até a execução do SAEB e SAEP. E a partir da experiência e do resultado, né, da compilação desses simulados, a gente consegue ter o resultado, um BI, faz uma reunião, junta a equipe, vamos traçar um plano de ação e consegue saber especificamente o que trabalhar até a nível de formação continuada para os professores da rede. Então, tanto formação continuada para o professor, tanto para o aluno que está ali, o que foi que a gente identificou de maior dificuldade, está em qual ano, foi português, foi matemática, e aí a gente consegue ramificar essas ações. Então, hoje, uma das plataformas que eu poderia especificar a nível de dados e ação seria o Aprova, que a gente vem aplicando e que vem dando muito certo no município. Muito bacana. E você tocou, parece que a gente está combinado aqui, porque você tocou justamente num outro ponto que é muito importante, que é a formação docente, a formação continuada. E a partir de dados, obviamente. Sim. Queria explorar um pouquinho mais disso, porque a gente sabe que a formação é essencial para qualquer prática docente, para que a política ganhe vida, né? As políticas ganhem vida nas salas de aula. Eu queria te perguntar como tem sido conduzido isso na sua gestão, como tem sido a formação docente de Caruaru. Qual o papel de momentos? A gente viu o Gestar, né, aquele encontro de formação. Perfeito. Acho que foi em maio, não sei, a gente estava vendo ali no Instagram. Qual é o papel desses momentos nesse processo? Bom, pois dizer que, de fato, sobre o Gestar ele foi uma iniciativa que partiu de 2023, né, inclusive foi um ano anterior à minha chegada, e juntamente ao Gestar também foram criadas outras ações, porque o Gestar ele é um encontro mensal específico para os gestores da rede, né, que são os diretores escolares. Né? E aí também foram criadas outras ações, que é como, por exemplo, o Compilar, o Conectar. E o que é o Compilar e o Conectar? São ações mensais que envolvem coordenadores pedagógicos e secretários escolares. Então, hoje, além do Gestar, nós temos outros 2 encontros mensais para também ter uma maior amplitude, abrir esse leque. E dentro dessa perspectiva, nós temos... Posso dizer com muita felicidade, Caruaru, em maio do ano passado, já estava na Secretaria de Educação, estava secretário executivo na época. Caruaru fez a inauguração do Centro de Formação para Profissionais de Educação. Inclusive, é um dos centros de formação, um dos poucos que existe no Norte e Nordeste, porque a grande maioria você vai encontrar com ênfase em um centro de formação para professores. No nosso caso, é para profissionais de educação. Então, ele é um leque maior. Hoje nós dispomos de um ambiente de um espaço com 27 salas projetadas, salas imersivas, laboratórios específicos, que vão desde salas para trabalho com professores, como também de salas para trabalho com esses profissionais da educação da área da merenda, por exemplo, do transporte escolar. Temos até uma cozinha projetada em um laboratório para que a merendeira consiga ter um treinamento e uma experiência bem bacana. Adorei saber do centro e eu ia te perguntar quais são as prioridades desse centro de formação? Quais são as prioridades na formação continuada dos professores e profissionais? Sim, a prioridade, sem dúvidas, é sempre a gente estar conseguindo ter uma assertividade na relação desses treinamentos com base no plano de ação que a gente toma
com as experiências e os dados que são compilados e acompanhados, desde do professor que está lá na ponta, ao acompanhamento pedagógico, a escuta que é realizada, né? Como, por exemplo, nós fizemos esse ano, dentro das escolas de tempo integral no município, a aplicabilidade de alguns novos componentes curriculares. Vou dar um exemplo, que é o CCM, que é o Corpo, Cultura e Movimento. Assim como temos outro componente curricular que é voltado para a área de tecnologia. Então, esses componentes, ele se deu através do Escolas pela Adolescência, que foi a escuta que foi realizada. Então, a gente teve uma garantia e uma abrangência desse recurso, por conta que a gente executou a escuta que foi feita. Então, isso é a mesma coisa que acontece na rede, no tocante às ações e os treinamentos que acontecem dentro do centro. Então, tudo é feito de forma muito responsável, planejada, pensada, nunca é feito de forma aleatória. Então, é basicamente isso. Maravilha. Você tem, sob sua gestão, duas áreas que a gente está falando de esporte, a gente está falando de educação. Isso. E a gente viu, puxando um pouquinho mais para o lado do esporte, né? Caruaru recebeu uma visita de uma comitiva da Unesco para avaliar a candidatura como região do esporte. Isso. E aí seria também o primeiro local, acho que não estou enganado, do Brasil a contar com essa honraria. Além disso, acho que tem outras ações, outros projetos também, como a escola leitora, né? Diferentes áreas contribuem para uma visão de uma educação que é mais integrada, né? Intersetorial e mais integrada. Perfeito. Queria perguntar como se enxerga isso, né? Como desenvolver múltiplas competências e integrar diferentes áreas, o esporte e a educação juntos. Bom, sim, de fato o Caruaru recebeu, nós recebemos essa comitiva ano passado, vieram nos visitar algumas cidades no estado de Pernambuco, e Caruaru foi escolhida através das ações que eles observaram para ser a candidata, né, a cidade americana do esporte. Na verdade, a nível nacional já existem algumas poucas cidades que possuem esse selo, mas no Nordeste nós seríamos a primeira. E nós estamos muito felizes, desde o momento que eles nos escolheram para sermos candidatos, nós nos sentimos muito felizes e privilegiados. Caruaru realmente é uma cidade que também respira, além do tão famoso e cultural forró, né, também vem respirando muito o esporte. E aproveito também para abrir um parênteses para parabenizar toda a equipe da Secretaria Executiva de Esportes, em nome de Atos Leonel, nosso secretário executivo. E aí, fui falar o nome do secretário executivo, vou estender para os demais secretários, não fiquem com ciúmes. Né? Lúcio, Helder, Iraclei de primeira infância, todos eles são maravilhosos. E assim, o que é essa ação? Essa ação ela se deu com base nesses índices e nesses dados e nessa abrangência que Caruaru vem se destacando ano após ano na prática esportiva na cidade. Inclusive, esse componente curricular que nós aplicamos na Escola de Tempo Integral, que foi um dos que eu te falei, que foi o Corpo, Cultura e Movimento, ele está agregado ao esporte. Né? E por que essa importância? A gente percebe o quanto o esporte ele consegue abranger para o aluno a parte do raciocínio lógico, Sim. A questão da coordenação motora, o entendimento sobre um trabalho de liderança, o entendimento sobre um trabalho de equipe, o tempo que ele leva para responder uma determinada situação. Então, são muitos benefícios que são agregados quando a gente coordena o esporte com a educação ou a educação com o esporte. Às vezes as pessoas têm o pensamento minimista, digamos assim, minimalista, digamos assim, no tocante a que o esporte ele seria aplicado apenas à amplitude do ganho físico, né, que é o normal, é o mais rápido de você ter a percepção. Só que, na verdade, ele consegue ter toda essa interação. E aí eu vou aproveitar para fazer um adendo, você não perguntou, mas está dentro do contexto. Dentro do nosso município, com essa abrangência, Caruaru, pelo segundo ano consecutivo, por exemplo, esse ano nós estamos mais uma vez nos tornando a cidade do estado com os maiores jogos escolares do estado. Então, a nível de números, Caruaru, ele mais uma vez bateu como os maiores jogos escolares. Inclusive, Caruaru também fez, ano passado nós instituímos um dos primeiros jogos paraescolares do país, foi realizado em Caruaru. Ano passado nós fizemos, como foi um projeto piloto, foi aberto apenas para cerca de aproximadamente 500 crianças e jovens do nosso município. E esse ano nós abrimos para as demais escolas. Então, estado, enfim, todas nós fizemos essa abertura, rede privada, e de 400 e poucos alunos que nós tivemos ano passado, esse ano nós passamos de 1.500 estudantes que vão participar. Quando que vai ser? Vai começar, a abertura é dia 13 de agosto. 13 de agosto, acompanha aí nas nossas redes sociais. Com certeza. E a gente está muito feliz porque tem um case de sucesso, de vários, né, que é o Gabriel. O Gabriel ficou muito conhecido, ele foi um estudante que nós tivemos a oportunidade
que participou dos Jogos Paraescolares, ele não tem um membro inferior direito, né, uma perna direita, e ele é muito fã, né, de futebol. E ano passado um determinado clube, que foi o Sport Recife, nos atendeu, abriu as portas. O garoto ele é fã também do clube, fã de futebol, independente de clube, né, de time, de torcida. E através disso o Gabriel foi uma ressocialização, porque ele não estava mais indo para a escola, né, o Gabriel, a gente estava tendo que fazer um trabalho pedagógico específico na casa dele, porque ele não queria mais ir para a escola. E depois dessa visita, que o Gabriel conheceu os jogadores, participou, inclusive saiu na própria, depois eu convido para quem vai nos assistir, acompanhar aí lá no YouTube do Sport Clube Recife, vai encontrar a história do Gabriel. E através dessa visita, dessa experiência que ele teve com os jogadores, dessa troca, no retorno, hoje o Gabriel ele agora é medalhista, um dos principais medalhistas paraescolares do município, e vem frequentando normalmente as aulas na escola. Eu fico até um pouquinho emocionado para falar, porque é uma história que eu pude acompanhar de perto. Então, assim, é nesse tipo de situação que a gente percebe o quanto é importante um trabalho intersetorial. E se isso está acontecendo, é um movimento assim fomentado por todos que acompanham a gestão do município, e realmente eu só tenho a agradecer. Muito bacana essa história, obrigado por compartilhar. Depois eu vou dar uma olhada lá nas redes. Mas é isso, a gente sabe quando vários atores e setores trabalham, isso. A gente consegue fazer muito mais do que individualmente. A gente falou de muitas coisas e eu queria recapitular, queria pedir para me listar quais que, na sua opinião, são os principais desafios hoje da gestão municipal, né, da sua secretaria. Deixa eu repetir. Tranquilo. Queria voltar para uma última pergunta e te trazer... Nossa, calma. Tranquilo. Espera aí que agora foi tudo, não é a última pergunta. Tem mais uma aqui. Tem mais uma. Secretário, eu queria te fazer uma pergunta sobre os principais desafios que a gestão municipal da sua secretaria tem enfrentado hoje. E também aproveitar e emendar e falar dos aprendizados que a experiência de Caruaru oferece a outras redes que também estão buscando melhorar a realidade dos seus estudantes, das suas escolas. Sim. Bom, dizer que, na verdade, quando a gente fala desses desafios, de fato vão existir os que são específicos, né, para cada município, mas a grande maioria, quando a gente tem a experiência de troca, né, de conversa, como por exemplo, tendo a experiência de estar aqui nesse fórum maravilhoso da Undime, conhecer secretários e dirigentes e gestores de diversos municípios, de diversos estados do país, a gente acaba vendo que as realidades elas são muito parecidas, né, as dificuldades são muito parecidas. Mas eu queria pontuar algumas delas, que primeiro seria sobre a importância, e eu vou pegar isso justamente por conta da blusa que eu estou utilizando, mais uma vez enfatizar a importância do busca, né, dar essa busca ativa, a importância de linkar e ir atrás dos bairros, dos setores, entender por que o aluno deixou de ir. Muitas vezes está correlacionado essa evasão com a questão da realidade das famílias, com a necessidade que uma família muitas vezes tem de trabalho, de 1, 2, 3 tipos de fonte de renda, e muitas vezes acaba fazendo com que aquele aluno ele seja privado da experiência educacional para contribuir em casa. E aí, por isso que se existe tantas ações e contribuições de órgãos como o próprio Ministério Público, né, com ações de fazer com que o aluno ele de fato esteja na escola, né, a eximir a questão do trabalho infantil e etc. Então, eu diria que uma das dificuldades é a garantia da alfabetização e letramento para os estudantes na perspectiva de garanti-los em sala de aula, né? Isso seria uma dificuldade. Uma outra também é a questão que nós estamos vivenciando sobre a questão do processo de inclusão do número ascendente de crianças, estudantes, jovens que estão apresentando laudos, né, que são, enfim, a questão da própria neurodivergência mesmo, né, as crianças atípicas, e que vem tendo uma crescente, e que se a gente não tiver atento, fazer um trabalho intersetorial, não só um trabalho da Secretaria Interna de fato, mas com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Mulheres, ou de Políticas para as Mulheres. Então, é todo um trabalho interno para fazer e entender o porquê que está acontecendo, qual o melhor planejamento em sala para um planejamento individual de aula para aquele aluno, a adaptação e criação de novas salas de atendimentos especiais, são as salas de AE, enfim, e que inclusive nessa perspectiva Caruaru fez a implementação também ano passado, é uma implementação, uma das únicas no Norte e Nordeste,
sobre o CAMP, né? O CAMP ele é uma clínica de atendimento multidisciplinar, pedagógica e inclusiva. Então hoje a gente consegue, através dessa perspectiva, fazer com que as crianças atípicas, os pais, as famílias, consigam ter um atendimento multidisciplinar. São cerca de 14 profissionais médicos e especialidades divergentes que conseguem fazer um acompanhamento mensal, né? Mensal que eu diga que são as sessões, mas que acontece ao longo do ano. E com isso faz com que a criança ela acabe tendo um desenvolvimento considerável e substancial. Inclusive nós temos relatos já e ações muito positivas. Crianças que tinham ali um diagnóstico assim, um pouco mais severo e que conseguem hoje já ter uma evolução na parte do próprio letramento mesmo, na parte da alfabetização, de diálogo. Então isso foi uma aplicabilidade no município muito bacana e que também eu diria que esse seria mais um desafio e que em troca com colegas eu percebo que é algo a nível nacional. E que aprendizados você gostaria de compartilhar? Rapaz, aprendizado primeiro eu gostaria de trazer a parte humana, né? Aonde eu vou eu sempre falo muito sobre a questão dos 3 P's, que foi uma coisa que aprendi em uma das formações que eu passei, que fala sobre pessoas, produto e processo. E eu sempre costumo falar que o pilar pessoas sempre vai ser o preponderante de qualquer circunstância, de qualquer local, aonde for, do Brasil à China, pessoas sempre será o preponderante. Então, essa troca, essa oportunidade de você escutar, de você agir, de fazer um trabalho intersetorial, de um trabalho em equipe, de entender que ninguém faz nada sozinho, eu acho que seria uma das coisas que eu mais realmente pego no pé, porque por mais que você tenha experiência, que você tenha aprendizado, que você tenha engajamento, que você tenha formação, mas sempre quando você troca, você acaba vendo com que aquela pessoa ela pode pensar algo diferente do que você falou, enxergar algo que você não está enxergando, e é através dessa perspectiva que você ganha muito. Então eu diria que seria essa oportunidade de ouvir e de trocar experiências e se dar as mãos, que com certeza você acaba tendo um desenvolvimento considerável e que todo mundo ganha, e principalmente o aluno. É sobre isso. Secretário, cheguei ao final. Queria agradecer a sua participação. Gostaria de agradecer a presença do secretário Caio Colasso, secretário de Educação e Esporte de Caruaru. E, claro, agradecemos também essa companhia, essa conversa sobre educação e política pública. Este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras. A Letras é um programa de escrita e leitura para a rede de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.